Eclesiastes, capítulo 1. Versículo de 1 a 4. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus. Tivemos a grata satisfação de estar presente no último culto aqui da UMADF, no sábado, juntamente com o presbítero Miqueias, que é o coordenador da UMADF, e fui agraciado por Deus de ministrar esta palavra, porque muito me preocupa as visões que as pessoas têm da própria vida. Se nós fizéssemos uma enquete aqui nesta noite, para que cada um de nós pudesse dar um conceito do que seria a vida, cada pessoa iria conceituar de acordo com a maneira que vê a vida. Sem muita filosofia, sem muita sociologia, iríamos falar de um conceito prático que nós vivenciamos dia a dia e que nós definiríamos. Uns iriam ser mais categóricos quando passasse por mais problemas, outros nem tanto, mas cada um de nós daria um conceito do que seria a vida em si. O livro de Eclesiastes, irmãos, é um livro que está inserido no cânon da Bíblia Sagrada e que faz parte da Bíblia hebraica, daquilo que o judeu chama de Tanakh. Tanakh é um acrônimo, é a junção das primeiras palavras da divisão da Bíblia em hebraica, da Torá, que é a lei, dos Neviim, que é os profetas, e dos Ketuvim, que são os escritos. E Eclesiastes está dentro dos escritos e faz parte, dentro da literatura judaica, daquilo que nós conhecemos como literatura de sabedoria ou livro poético. Esse nome Eclesiastes, ele foi dado pela tradução dos 70, que nós tanto conhecemos, ou a Septuaginta, que é a tradução, os irmãos sabem que quando Alexandre o Grande, ele nas suas batalhas, conquista o exército da Pérsia, e com esta conquista na batalha agrega para si algumas regiões, fazer parte do Império Helenístico. E a Palestina ficou sobre esse comando. E lá no Egito, um grande rei chamado Ptolomeu Filadelfo II, ele teve o interesse porque havia uma grande comunidade em Alexandria de judeus e ele trouxe sábios, homens letrados, instruídos na Tanakh para que fosse até Alexandria. O pastor Ezequias Soares tem um livro muito bom e você pode anotar e depois comprá-lo para se inteirar melhor sobre isso aí. O pastor Ezequias Soares é um dos grandes homens da teologia do Brasil, respeitadíssimo, hebraísta, um teólogo, um escritor profícuo, e ele escreveu o Septuaginta, um guia histórico e literário. Então, se você quiser adquirir para entender melhor quando se fala tanto em Septuaginta, a tradução dos 70, a versão grega, para que possamos colher algumas coisas para a nossa própria edificação. Entendermos melhor quando se fala algumas coisas da palavra. E na tradução dos 70, esse livro no hebraico chamado de Kohelet, de um instrutor, o pregador, aquela pessoa,
palavra correlete, ela vem da palavra carral, que é assembleia. Então, o correlete é um instrutor, é um ministrador, um ensinador, aquela pessoa que expõe sobre uma sabedoria, não uma sabedoria qualquer, mas uma coisa prática, vivencial, alguma coisa que sirva para a construção da vida de outras pessoas. Alguém que provou, vivenciou, experienciou, está ensinando para as pessoas que precisam aprender conselhos práticos e necessários para a vida. E nesta tradução, este livro Correlete ficou conhecido como Eclesiastes no grego, que é a mesma coisa. O Eclesiastes é aquela pessoa que ministra, que instrui, que orienta, que passa conselhos práticos para as pessoas. E por que Eclesiastes é tão importante dentro da literatura judaica, da nossa Bíblia? Porque a semana passada eu vi uma pesquisa sobre uma ciência que até então não conhecia, astrobiologia, que é a antiga exobiologia. É a ciência que acredita que possa existir vidas em outros planetas, uma ciência que tem uma visão da vida um pouco diferente. E quando nós falamos de visão prática da vida, da essência da vida, nós, quando partimos para o campo da sociologia, nós vamos encontrar alguns sociólogos que vai tratar de clã, de comunidade, de tribo, e vai falar dos totens, de crenças, e eles vão dizer que dentro disso aí se entende o que é vida. A vida para eles é uma agregação de pessoas que fazem parte de um grupo que ele chama de clã, de tribo e por aí vai. Se nós formos para dentro da filosofia, nós vamos encontrar alguns conceitos também filosóficos sobre a vida. E lá em Atos capítulo 17, fala sobre os filósofos que Paulo discutiu com ele na exposição da pregação de Jesus Cristo e da ressurreição. E lá na praça, na ágora grega, Paulo expõe tudo quanto for necessário a respeito de Jesus Cristo. E ali estavam dois grupos de filósofos que naquela época era o auge do pensamento, os estoicos e os epicureus. Os estoicos eram existencialistas. Um grupo defendia que os prazeres da vida dificultam a nossa socialização e a vida não é só prazer, precisamos ser mais recatados, ver a vida de uma maneira diferente, enquanto outros diziam que nós devemos aproveitar o máximo da vida. Nós temos ilustres homens na história que foram estoicos. O grande imperador Júlio César foi estoico. O grande advogado e político romano Sêneca foi estoico também. Então, as pessoas ouviam a exposição da filosofia, dos conceitos do que seja a vida, e esses conceitos iam sendo agregados, e as pessoas, os conceitos que elas mais se davam com a sua própria vida, elas começavam a agregar os seus valores e viver daquela maneira. Então, as pessoas começam a ver a vida de uma maneira segundo a ótica de cada pessoa. Um enxerga de um jeito, outro enxerga do outro, um acha que é isso, outro acha que é isso. O próprio Aristóteles, falando de acaso, ele vai dizer que o acaso são linhas que entram em confluências na nossa vida e pode acontecer coisas boas e coisas ruins. Então, para ele, acaso é uma coincidência, uma coisa que acontece no transcurso da vida humana, e que pode trazer situações boas ou ruins. Mas o livro de Eclesiastes, um livro inspirado por Deus, como toda a Bíblia tem uma revelação de Deus, inspiração plenária. Tudo que está escrito na Bíblia é proveniente de uma inspiração de Deus, trabalhada com o homem, revelada para que o homem possa entender os propósitos de Deus. E nós aprendemos algumas coisas no livro do Eclesiastes, do pregador, do ensinador. Aí Salomão começa dizendo, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador,
vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra que é usada no hebraico para vaidade é a palavra rebel. Rebel significa um vapor que se dissipa assim que aparece, como uma fumaça. E olhe que a própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que a nossa vida terrena é comparada a uma sombra que declina, navios, veleiros, correios, fumaça no instante passa. Então nós temos uma vida muito breve, muito curta, muito passageira. Se nós observarmos, a nossa vida passa correndo, rápida. Nós nascemos, logo crescemos, nos tornamos adultos e há um declínio. Nós logo vamos embora. O salmista no Salmo 90 fala sobre a brevidade da vida, dos anos da vida. Então a vida é uma coisa muito passageira dentro da ótica humana. E o que se aproveita da vida? O que nós colhemos da vida? O que nós construímos da vida? Perguntaram a algumas pessoas o que era a vida. E algumas pessoas disseram uma coisa muito fugaz, porque nascemos, logo crescemos, constituímos família, e depois a gente morre e acaba-se tudo. Então a vida é muito curta, muito rápida, e a gente quase que não colhe nada da vida. O que Salomão está falando, ele fala da mecânica do processo da vida, de que a vida é rápida mesmo. Aí no versículo 3, ele vai dizer: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? A bem da verdade, irmãos, nós somos administradores, gerenciadores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Você adquire alguma coisa e nunca aquilo vai ser seu, porque você vai passar para os filhos vai passar para os netos e assim por diante. Então a vida é mais ou menos isso. E que proveito se tira da vida? Salomão teve uma sabedoria, e é bom quando nós falamos em sabedoria, que quando a Bíblia fala de sabedoria, a Bíblia não está se referindo logicamente ao intelecto humano, daquilo que o homem estuda, que o homem aprende, que o homem constrói. Não, a Bíblia não está falando sobre isso aí. E é Tiago que vai nos responder. Tiago, capítulo 1, versículo 5. O que é que Tiago fala sobre sabedoria? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O conceito de sabedoria dentro da comunidade judaica é o que eles chamam de Hak-Haman. Hak-Haman é a capacidade dada por Deus de gerenciar a própria vida, de saber gerenciar situações boas e más, de ter um conjunto de pensamento, de princípios, que saiba fazer arrazoar a vida de uma maneira prática, de uma pessoa que sabe ser equilibrada na vida, de uma pessoa que sabe viver dentro das situações boas e más da vida. Por isso que a Bíblia diz, quem encontra, ou seja, a mulher que é sábia, a mulher sábia edifica a sua casa. No entanto, a tola logo derriba. Quando nós vemos lá em Gênesis, Deus falando assim, Deus iria dar uma adjutora para Adão. E a palavra adjutora é uma estaca de sustentação.
a estaca não é a casa, mas a estaca sustenta a casa, como um amparo, como alguma coisa que pode descansar algo em cima daquela coisa ali. Então, a mulher que é sábia, a mulher que tem instrução divina, a mulher que é abençoada por Deus, a mulher que sabe gerenciar a sua vida, esta mulher, ela sempre edifica. A tola que não sabe gerenciar, que não sabe contornar as situações da vida, ela derruba a sua casa, ela derriba, ela estraga com a vida do marido, estraga com a vida dos filhos. Então, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele é bom, Ele dá, não lance rosto, Ele dá de bom grado, para que eu e você saiba lidar com situações dessa vida. Glórias a Jesus. E a proposta de Eclesiastes é nos oferecer instruções para que nós adquiramos sabedoria para saber viver melhor nesta vida. De um homem sábio, de um homem prudente, de um homem que recebeu pérolas de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Quem era Salomão? Que sabedoria é esta? Veja o que está registrado no primeiro livro dos Reis. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e de que Etã, Israelita, e de que Emã, e de que Calcol, e Dardá, filhos de Maó, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos peixes, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Quem diz amém por isso? Amém. Que sabedoria, irmãos. Que excelência de Deus. E é o próprio Salomão que vai passar a transmitir, ensinar algumas coisas necessárias para a nossa vida. E uma das primeiras coisas que Salomão vai nos ensinar é que nós devemos ter paciência e entendermos o tempo necessário das coisas em nossa vida, em que possamos compreender que tudo que acontece em nossa vida tem tempo e determinação gerenciada por Deus, para que, além das circunstâncias que nós estamos vivendo, há sempre uma boa resposta de Deus para a nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8. Que possamos aprender com Salomão nesta noite. Que possamos adquirir sabedoria. Veja o que Salomão diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar,
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e há tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quem diz amém por isso? E por que nós lemos isso aqui e não colocamos em prática, irmãos? Todos nós, para regrar as nossas vidas, sempre nós temos uma agenda para anotar nossos compromissos, temos um relógio para marcar o tempo, e a gente vai se regrando dia a dia. Quem não se regra é desorganizado, irmãos. Nós temos que ser organizados. Salomão vai dizer que em nossas vidas nem tudo é tragédia. Há coisas boas também em nossa vida. Eu não aceito, eu não entendo, não compreendo, não entra na minha cabeça pessoas que só contam tragédias. Você menos encontra com ela, já conta uma tragédia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, perdeu-se isso, foi aquilo. E aonde é que está o bom tempo na vida dessas pessoas? Salomão vai dizer que a nossa vida terrena, ela se constitui tanto de algumas tragédias, mas também tem que haver coisas boas, porque isto é dádiva de Deus. Se nós estamos chorando hoje, nós temos que ter a esperança, não expectativa, mas a esperança de que amanhã poderemos sorrir na presença de Deus. Alguém que está doente hoje tem a esperança de que, ao passar-se dos dias, ela possa ser curada e depois testemunhar que Deus visitou e ela foi curada. De uma esposa que espera o marido tanto tempo e que o marido é um dissoluto, desregrado e que não quer nada com Deus e que ela ora, mas ela tem esperança que um dia Deus vai trazê-la outra vez para o convívio da casa de Deus. Assim é o pai que também tem esperança de um filho dissoluto que sai pela vida e que não quer nada, não tem seriedade. Ele tem esperança que um dia ele possa voltar-se outra vez para os princípios da palavra e que ele possa abraçar esse filho e glorificar o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Aí Salomão está dizendo, então tenha muito cuidado, porque aquilo que hoje não é, amanhã poderá ser. E tudo isso tem um tempo, nada dura para sempre, irmão, nada. Uma dor não dura para sempre, a vida não dura para sempre, uma tristeza não dura para sempre. São equilíbrios da vida que Salomão está falando. Então a vida não é tão fútil como as pessoas imaginam que ela seja. O que Salomão vai falar também, irmãos, Salomão vai falar dos males e das tribulações da vida. Eclesiastes capítulo 4, versículos 1 e 2. Salomão vai dizer, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, eu já ouvi de pessoas dizer, ô pastor, a situação é tão caótica que não era melhor morrer logo não, para ficar logo livre dessas coisas, porque é tanta coisa que acontece. Salomão está observando, irmãos, que o homem, por passar dificuldades, ele almeja a morte. Que seria muito melhor, porque parece que não tem consolo para certas coisas. De alguém que é oprimido,
Ou como alguém questiona, até quando nós vamos usar máscara? Até quando? Eu já falei que o uso da máscara é terrível para você conhecer as pessoas. As pessoas passam por você, às vezes falam, e você nem sabe quem é. E sem falar da coisa estranha que é isto aqui. É meio surreal a situação da máscara. É necessário? Sim. Eu não estou falando que ninguém deixe de usar. Eu estou falando da coisa que é meio surreal. Você está no culto de máscara. E às vezes você desce do carro e esquece e tem que voltar tudinho para buscar máscara. Que ela ficou agregada a um uniforme nosso, a uma peça da vestimenta nossa, a nossa máscara. E muita gente diz, até quando nós vamos usar máscara? E olha que a bichinha, às vezes, irmão, baixa a nossa saturação pulmonar. Mas é necessário usar, e use. E nós estamos respeitando, como falou o pastor Ermengardo, os decretos do governo, as leis sanitárias, estamos e vamos obedecer. Não é por causa disso que eu não posso tecer comentários sobre isso. E as pessoas perguntam, até quando nós vamos usar máscara? Até quando for necessário. Tudo tem seu tempo determinado, isso não vai durar para sempre. Vai ter um dia que vai acabar isso aí. E nós vamos nos contemplar tete a tete, vamos enxergar melhor o outro. Porque isto nos deixa meio estranhos. Salomão está dizendo que as pessoas, quando veem estas situações da vida, até quando? E é o que as pessoas se perguntam. Eu sofro em casa, sofro com a família, sofro com o filho, com o esposo, até quando vai durar a situação? Salomão está chamando a atenção das pessoas que o ouvem, porque depois Salomão, ele vai desfechar a sua instrução e vai nos orientar naquilo que é necessário para que nós possamos viver em sabedoria diante de Deus. O que Salomão mais fala? Salomão fala de coisas melhores na vida. E parece uma coisa meio antagônica. Eclesiastes capítulo 7. Versículo de 1 a 8. Ele vai elencar algumas coisas que são melhores do que outras. Vê que Salomão diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ô Salomão, que conselho é esse aí? Salomão está falando de princípio primeiro, particular, humano, de moralidade, de pessoas de caráter. Salomão vai dizer que uma pessoa que não tem caráter, de uma pessoa que não tem princípio, ela pode usar os melhores perfumes do mundo, o melhor unguento. Mas, se ela não tiver caráter, não serve de nada. Ela sempre vai ser uma pessoa desprezada. Não adianta, porque o perfume não melhora a personalidade. Não. Anda cheiroso, bonito, mas não tem caráter. Não tem personalidade, não tem princípio, não tem temor de Deus, não adianta nada. Aí Salomão vai dizer, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Por que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Porque a morte, na verdade, é a cessação de tudo na vida. Morreu, cessou tudo. Não tem mais projetos, não tem mais nada. Quando se nasce alguém, há sempre uma expectativa. O que acontece pela frente? Como nós estamos vivendo hoje, que é pregado pelo nosso pastor nas terças-feiras, o que será de nossos filhos e dos nossos netos no amanhã? O que será? Numa sociedade corrupta e corruptora, no mundo que está numa bancarrota terrível, e você se pergunta, o que vai acontecer amanhã? Então, quando se morre, acabou tudo. Quem está vivo
há sempre uma expectação. O que acontece amanhã? Aí Salomão diz, melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Eu duvido, Deodó, alguém chegar no funeral e pensar, um dia eu vou estar aqui nesse paletó de madeira. Meu Deus, não tem como pensar nisso. Todo mundo que vai pensa nisso, irmãos. Quem vai para uma festa, come, se regala, se diverte, conversa-se. Depois que acabou ali, acabou tudo. Você lembra de alguns relances daquele momento. Mas quando você vai para um sepultamento, todo mundo que está no sepultamento faz logo uma introspecção. Meu Deus, se fosse eu, e agora? Hein? Será que eu estou preparado? Tem que estar preparado, né? Aí Salomão disse, quem vai para um funeral, há sempre uma lembrança vívida que um dia eu também vou estar naquele lugar. E não adianta correr, não adianta florear a vida, porque um dia, por certo, tombaremos. Queira Deus que alongue a nossa vida, mas, ou sejamos arrebatados, pastor. Mas não sendo isso, é o processo natural. Eu falei para a irmã uma vez que tinha feito o pastor Augusto o plano já funeral, ela disse, a irmã bateu, está repreendido. Por que repreendido? A irmã, a não ser que ela seja arrebatada, mas não sendo isso, irmão, vai também. Porque naquela está o fim de todos, é o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração, não tem como fugir disso. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Aí Salomão, no versículo 8, diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quem diz amém? Quem acredita e espera em Deus, sempre vai ter na sua mente que dias melhores virão. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Salomão está nos ensinando, irmãos. Salomão vai dizer que coisas que acontecem ao sábio, ao inteligente, ao forte, acontece com todo mundo. Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. Aí Salomão diz, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai o quê? De repente sobre eles. Ainda bem, irmãos, que Deus, a não ser por um ato revelativo, nos deu a capacidade de enxergarmos o que acontecerá amanhã, ou daqui a alguns instantes. Na sua infinita bondade e misericórdia, Deus, Ele silenciou quanto ao dia em que vai ser a nossa morte, ou quando vai acontecer alguma coisa de ruim. Está tudo tranquilo,
está tudo bem, tudo favorável. E é bom que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada. O nosso pensamento é que nós tenhamos uma vida que seja uma vida feliz, que gozemos uma felicidade com a nossa família, com pessoas queridas que estão ao nosso lado, mas de repente uma tragédia acontece. E Salomão vai dizer que assim como os peixes não sabem quando um pescador joga uma rede e cai sobre eles e os apanha, bem como um passarinho não sabe que tem um alçapão armada e que ele vai cair no laço, assim são os filhos dos homens quando o dia mau cai sobre eles. Aí Jó, no capítulo 14, diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias, e a sua vida cheia de inquietações. Assim como uma rosa, uma planta que nasce, logo é crestada pelo sol, e ela seca-se, murcha, e é levada pelo vento, assim são os filhos dos homens, que é levado quando a vida vem na sua vida. Mas Jó, sabendo disso tudo aqui, ele disse: não, mas há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, se o seu tronco morrer no solo, as suas raízes envelhecer, ao cheiro das águas, logo ela fica verde, dá seus rebentos e produz como a árvore nova. O que é que ele quer dizer com isso? Que a despeito de uma vida conturbada, problemática, de problema, de doença, a nossa esperança é que a chuva serôdia e temporã caia em nossa vida e que a gente possa reverdecer outra vez na presença do Senhor e produzir com abundância na presença do nosso Deus. Glórias a Jesus. Esta é a confiança daqueles que esperam em Deus, daqueles que não têm uma visão ofuscada da vida. A nossa visão da vida não é uma visão filosófica, não é uma visão literária, não é uma visão sociológica. A nossa visão da vida é que o nosso eterno e bondoso Deus, Ele é o gerenciador, Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que instrui, Ele é aquele que abre, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que levanta, Ele é Deus em nossa vida. Glórias a Jesus. O mau tempo cai, mas há uma providência divina em nossa vida. Em Salomão, no capítulo 12, versículo 1, vai fazer um alerta para cada um de nós. Ele vai dizer: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. É importante dizer aqui que esta mocidade é força, vigor, é intrepidez, é perspicácia. Alguém que tenha condições, reúna forças para exercer algo. Salomão está dizendo: lembra-te nesse dia que você tem força, que você pode fazer alguma coisa, que você pode caminhar, que você pode falar, que você pode andar. Lembre-se desse dia. Antes que venham o quê? Os maus dias. E chegam os anos dos quais venham dizer: não tenho neles mais contentamento, não tem mais força, não tem mais ânimos. É o que acontece com as pessoas. As pessoas sempre que estão doentes, acamadas, primeiro pensamento: quando eu me levantar daqui da cama, eu vou sair com a família, eu vou levar a família numa praia, vou levar a família no shopping, vou visitar meu pai, minha mãe, eu vou amar mais meus filhos, vou amar mais minhas filhas. Tudo isso acontece. Então, quando está acamado, quando não tem força, está doente, primeira coisa das pessoas. A PUC fez uma experiência foi uma experiência dentro da área da ciência das religiões, mas que nós podemos colher algumas coisas proveitosas. E foram para uma UTI de um hospital fazer uma pesquisa, saber quais os anseios das pessoas que estavam nas UTIs. E qual eram os anseios? Quando eu sair daqui, eu quero ser mais amável com meu pai e com minha mãe, eu quero pedir perdão a quem magoei,
Então as pessoas logo caem em si. Então Salomão está dizendo, lembre-se quando você tem força, se você pode perdoar, perdoe. Se você pode visitar, visite, a despeito de nós estarmos vivendo um tempo que não pode visitar muito. Mas se você pode ligar, você liga. Se você pode falar, se você pode, faça enquanto tem força. Porque pode vir os maus dias e você dizer, acabou, não tenho mais contentamento, não tenho mais vigor, não tenho mais nada. Fazer o que agora? Então faça isso aí. Se supere, modifique a sua vida. Olhe a vida pela ótica da Bíblia, para que você possa adquirir sabedoria de Deus. Aí Salomão, dentro de tudo que ele ensina, de tudo que ele instrui, de tudo que ele vivencia, de tudo que ele aconselha, de tudo que ele mostra, de tudo que ele faz, Salomão vai fazer um desfecho, irmãos, apoteótico. No capítulo 12, versículo 13 e 14. Ele vai dar um conselho, ele vai dar uma instrução, ele vai dar um ensinamento, que nós devemos colocar em prática urgentemente. Logo, agora, nesse instante, hoje. Capítulo 12, versículo 13. Salomão vai dizer o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Dois pontos. Aí ele entra de uma maneira apoteótica. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Aleluia. Salomão está dizendo, não adianta nada construir, reformar, fazer, arquitetar, projetar, se não teme a Deus, a casa vai ruir. Se você teme a Deus, se você guarda os seus mandamentos, o lema é olhar para frente, para Jesus, autor e consumador de nossa fé, levantarmos a bandeira. Os tempos são difíceis, são, mas Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo é nosso guia, e nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Que isto seja o nosso alimento, o nosso alvo, a nossa vida. A vida, apesar de ser passageira, rápida, a melhor coisa que tem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quem teme a Deus é feliz. Quem teme a Deus é próspero. Quem teme a Deus vislumbra novos horizontes. Quem guarda os seus mandamentos é sábio. Quem guarda os seus mandamentos é poderoso em palavras. Quem guarda os seus mandamentos tem esperança na vida. Aí Salomão vai dizer, faça isto. No versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que Deus nesta noite, irmãos, Ele nos dê temor na sua presença. Que Ele nos guarde, que Ele proteja a nossa mente das setas malignas, das astutas ciladas de Satanás. Que esta esperança que nós temos em Deus, que apesar do amanhã ser incerto, nós temos a esperança que Deus é o Deus de hoje
E Deus é o Deus do amanhã. Que apesar das dificuldades, dos problemas, das enfermidades, o nosso Deus tem um controle de todas as coisas. E se Ele tem controle, há tempo de chorar e há tempo de rir na presença do Senhor. Se você que me ouve nesta noite, você está passando por momentos de choros, saiba que Deus, Ele pode, Ele tem condições de te fornecer momentos felizes na presença dEle. Glórias a Jesus. Meu amado, minha amada que nos ouve nesta noite, você que ainda não fez a decisão para Cristo Jesus, entregando a sua vida como único e suficiente Salvador. A nossa intenção da ministração desta noite é que esta palavra te alcance, que esta palavra te envolva, que esta palavra quebrante o teu coração e que você possa vir a entregar por completo a tua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que chora, que está angustiado, você que está desesperado, Cristo tem a solução para os teus problemas. Cristo é a solução da tua vida. Cristo quer reinar na tua vida. Cristo quer reinar no teu lar. Cristo quer reinar nos teus negócios. Cristo quer fazer milagre com você e com a sua família. Então, nesta noite, que você possa entregar a sua vida preciosa a Cristo. Que você possa se doar a Cristo. E você que entrou aqui nesta noite, se você está angustiado, triste, sem esperança, a esperança vem do Senhor. Confia no Senhor, faz menção do seu nome, porque Deus é poderoso, Deus é fiel, e Ele sempre terá uma boa resposta para nossas vidas, amém? Vamos ouvir nosso querido Ministério de Louvor louvar ao Senhor. Enquanto eles louvam, fiquem de pé, por gentileza. Você tem a rica oportunidade nesta noite de entregar a sua vida a Cristo Jesus.